Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Perspectivas. Hoje nós vamos dialogar nesta segunda parte de um assunto que nós já vemos, que a gente já vem trabalhando, já vem falando aqui desde o primeiro programa sobre o livro de Daniel. E nesse segundo programa, nossa ideia é dialogar um pouco mais sobre o conteúdo do livro, especialmente aquilo que está presente nos capítulos 7, 8 e 11 do livro de Daniel. E para isso falamos com um especialista, nosso convidado é o Dr. Jacques Ducan. Ele é professor emérito de hebraico e exegese do Antigo Testamento no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia e diretor do Instituto de Estudos Judaico-Cristãos da Andrews University nos Estados Unidos. O Dr. Ducan integra o corpo docente da Andrews desde 1984. Também atua como editor-geral do projeto do Comentário Bíblico Internacional Adventista do Sétimo Dia. Ele escreveu vários artigos, resenhas, é autor de mais de 20 livros, alguns deles traduzidos para diversos idiomas. E a quem eu cumprimento mais uma vez, Dr. Jacques Ducan, seja muito bem-vindo. A primeira pergunta é: por que nós podemos continuar acreditando na interpretação historicista profética que fala de poderes como o chifre pequeno dos capítulos 7 e 8, trabalhando para se opor a Deus e seus fiéis nos dias de hoje? Essa é uma pergunta importante que você está fazendo, uma pergunta desafiadora, porque essa é a pergunta que nos coloca no contexto de pessoas que interpretam as Escrituras em um lugar muito especial, eu diria diferentes lugares em alguns casos. Há alguns lugares no livro de Daniel onde nós, como adventistas, podemos dizer que estamos completamente sozinhos. E estar sozinho, ser diferente de todos os outros é sempre difícil. É um desafio e, portanto, às vezes se torna um teste de fidelidade. Mas é uma questão muito importante. Por quê? Quero dizer, apenas algumas, digamos, indicações para compreender o que está para acontecer neste contexto de interpretação do livro de Daniel. Eu diria que até o século XVIII, XIX, muitas pessoas, a maior parte das pessoas que estudavam a Bíblia, os judeus, os cristãos, entendiam o livro de Daniel como sendo uma profecia real de alguém que pertencia ao século VI antes de Cristo e que, portanto, estava fazendo uma previsão. E por isso tentaram entender esse livro como um livro profético que dizia respeito também ao futuro. Agora, o que aconteceu é que, eu diria, de alguma forma, no século III, houve um homem, um pagão, que ficou perturbado com as muitas conversões, muitos pagãos estavam se convertendo ao cristianismo porque estavam impressionados com a mensagem de Daniel, o livro de Daniel. Aliás, é outro elemento que por vezes nos escapa. O livro de Daniel é um dos livros mais importantes no início da proclamação da mensagem cristã. Tanto que esta saudação particular que alguns cristãos ainda hoje usam para se identificarem, que é a palavra ATTAH, esta saudação particular é retirada do livro de Daniel. É uma palavra que é usada em Daniel 7, quando Daniel vê o Messias chegar, e a palavra para chegar é a palavra ATTAH. Então, essa esperança da vinda do Senhor foi usada como uma saudação dos primeiros cristãos que acreditavam na sua vinda, na vinda da esperança, por outras palavras. Portanto, o que estou a dizer é que o livro estava prevendo, fazendo profecias, e ao usar este livro de Daniel como um argumento do verdadeiro Deus, um argumento que convenceu muitas
pessoas que se converteram ao cristianismo. Então, este homem, o seu nome era Porfírio. Ele disse: não, não é uma profecia, é uma falsa profecia. É um livro, ele usou esta expressão vaticinium ex eventu, que significa que é um evento, é uma profecia fora do evento. Por outras palavras, uma falsa profecia. É uma profecia que ele descreve como uma profecia, mas não é uma profecia. Está simplesmente falando de um evento que aconteceu no passado, mas ao estilo de uma previsão. Havia este tipo de linguagem no Antigo Egito, por exemplo, quando um falso faraó, digamos um faraó, alguém queria ser faraó e não fazia parte da herança normal, não fazia parte da família do faraó. Então, o que ele faria? Simplesmente pediria a um falso profeta: por favor, faça uma profecia indicando que um bom faraó viria, e assim essa profecia dizia-lhe respeito, para provar que ele era o faraó verdadeiro. Portanto, era este hábito, este costume que se usava na antiguidade, que este Porfírio usou como argumento de que se tratava de uma falsa profecia. De qualquer modo, não quero entrar em todos os pormenores técnicos, mas naquela época, quando ele fez aquela interpretação sugerindo que o livro de Daniel era uma mentira, que não era uma profecia verdadeira, não foi. Este argumento não foi usado, não foi reconhecido, não foi levado a sério pelos cristãos e pelos judeus nessa altura. Mas no século XIX, as pessoas que começaram a se aproximar da Bíblia apenas do ponto de vista da razão, eliminando tudo o que fosse sobrenatural, incluindo a possibilidade de prever o futuro, interpretariam então o livro de Daniel à maneira de Porfírio. Assim, pegaram nesse argumento de Porfírio e usaram-no na interpretação do livro de Daniel. Assim, já não se tratava de uma profecia, era apenas uma história escrita ao estilo de uma profecia, mas que na realidade se referia a um acontecimento que já tinha acontecido. Era uma falsa profecia, certo? É isso que a maior parte das pessoas hoje em dia, os cristãos, judeus, a maioria dos cristãos de hoje e os judeus adotaram essa interpretação. Portanto, nós estamos entre uma pequena minoria de pessoas que ainda abraçam a velha interpretação e o velho método de interpretação, que é indicado como historicista. Isso significa que há uma profecia que diz respeito à história e que será cumprida na história. É a isso que chamamos historicista. E é aí que nós estamos. E é por isso que somos quase um grupo pequeno. Nós temos, é claro, algumas pessoas fora da Igreja Adventista que acreditam no historicismo. Mas muitas vezes, na maioria dos casos, agora há algo entre essas pessoas que entendem essas profecias não como um cumprimento da história que ocorreu no passado, mas como um cumprimento da história no futuro. Eles são futuristas. Em outras palavras, você não pode controlar realmente se essa profecia se cumpriu no passado. Se não temos provas de que Daniel foi capaz de fazer uma previsão verdadeira que se cumpriu no passado, como é que podemos acreditar numa previsão de uma profecia que diz respeito ao futuro que não conhecemos? Portanto, o que temos, o que realmente caracteriza o verdadeiro historicista é que a profecia diz respeito não apenas a acontecimentos que pertencem ao passado e que poderiam confirmar isso, mas também a profecias que dizem respeito ao futuro até o fim dos tempos. É isso que é o historicismo. Agora, quando recebemos isso, é claro que acreditamos no Deus da história, que colocou os seus eventos que tiveram lugar no passado, mas acreditamos também no Deus da história, que efetivamente se cumprirá, que traz profecias que dizem respeito ao futuro. E é por isso que podemos ter fé e esperança nos eventos futuros de salvação, porque vimos
o cumprimento dessas profecias. E Daniel fala da profecia da vinda do Messias, Jesus Cristo no seu devido tempo. Temos a profecia das 70 semanas, é uma profecia que me convenceu, que me levou à descoberta de Jesus Cristo, foi Daniel 9, e isso confirma a minha paixão por este livro, que acompanha a minha conversão desde o início, e desde aquela época tenho estado muito interessado em descobrir coisas deste livro. Estou aqui dando meu testemunho pessoal. De qualquer modo, temos o cumprimento de uma profecia que é a primeira vinda de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição estão lá no livro de Daniel 9, mas depois, para além desta profecia, que realmente começa a nova aliança, que realmente abre a mensagem do Deus do céu, do Deus da criação para todo o mundo, para todas as nações, cumprindo outra profecia, que a propósito foi a profecia indicada a Abraão, que seria uma bênção para todas as nações. E é exatamente isso que está acontecendo. E começa daí. E então veríamos a história da profecia dos eventos que estão acontecendo desde o tempo de Jesus Cristo até o tempo do fim. E quando lemos Daniel 11, você pensa, isso é maravilhoso. Como as profecias são precisas, e isso é realmente impressionante. Agora, por que é que acreditamos? Acredito que eu já respondi a uma parte da sua pergunta. Mas por que é que acreditamos? Por que é que eu ainda acredito nisto, no historicismo? Em primeiro lugar, porque temos visto essas profecias serem cumpridas desde o tempo de Jesus Cristo, a primeira profecia, e depois todas as outras profecias. O reino da Babilônia, claro, o reino da Média Pérsia, o reino da Grécia, o reino de Roma e uma muito importante, e certamente talvez a profecia mais significativa na qual todas as previsões, todos os reinos estavam preparando-se, antecipando uma profecia muito estranha, a profecia do chifre pequeno. Bem, talvez você tenha alguma pergunta aqui ou um comentário a colar que nós falamos sobre esse chifre pequeno, este pequeno reino engraçado, que na verdade é a profecia mais importante de todas as profecias. Por que eu digo isso? Quando você olha para... estamos falando aqui do chifre pequeno, certo? Chifre pequeno, muito estranho, que tem feições humanas, fala como um homem, tem olhos de homem, entende? Tem uma mistura de poder humano, poder político, é um chifre. O chifre simboliza o poder político, mas, ao mesmo tempo, tem inteligência humana. O que é que significa ser humano no livro de Daniel? É interessante o elemento humano. Quando Daniel usa o elemento humano para representar um reino ou para representar um poder, ele está, na verdade, se referindo a uma entidade espiritual. Por exemplo, quando lemos, olhamos para a profecia deste capítulo 7, temos reinos terrestres que são representados por bestas, animais, e no final temos o reino de Deus que é representado pelo Filho do Homem. Portanto, temos o humano, filho do homem, em contraste com a besta, com o animal. O ser humano, no contexto de Daniel, é um símbolo-chave da relação espiritual, da presença de Deus. É interessante a maneira que fala do barro, que é também o lugar, o material a partir do qual Deus vai criar os humanos. Portanto, o barro também indica sempre há algo espiritual, mas o que estou dizendo
é que, agora voltando ao chifre pequeno, certo? Temos este chifre pequeno que é um poder humano, mas que tem algo de espiritual, ou digamos algo que se representa como divino. Portanto, há uma mistura muito estranha de espiritualidade e também de não espiritualidade. Então, por que é que estamos interessados nisso? Porque o próprio texto está enfatizando, portanto, há algo especial aí, e isso atrai a nossa atenção. E este é o único poder, a propósito, na profecia que dura até o tempo do fim. É por isso que deveríamos estar interessados nesse poder e tentar entender o que ele significa, qual é o símbolo. E há muita coisa aí que será surpreendente, porque uma das características interessantes do livro de Daniel é que ele nos surpreende. Se você não fica surpreso ao ler o livro de Daniel, significa que você não leu o livro. É por isso que estou dizendo que, se você entende tudo, eu também estou dizendo para as pessoas que consideram o livro de Daniel muito importante. Mesmo as pessoas que, digamos, os adventistas, que levam seus livros à biblioteca, colocam-nos nas prateleiras e dizem que este é o mais importante, mas pensam que sabem. Esta é a abordagem mais perigosa ao livro de Daniel, pensar que você sabe. Porque aí vai se cumprir a profecia do livro do Apocalipse que diz: você acha que sabe, mas há algo que você não sabe. E é que você não sabe. De qualquer forma, há algo aí que realmente é cheio de surpresas no livro de Daniel. Então, vamos nos surpreender com o livro de Daniel. E certamente começaremos a descobrir coisas novas e que refrescarão nossa fé. Professor, é excelente, interessante esse conceito de por que nós podemos confiar na historicidade, né? Agora, na sua interpretação de Daniel, capítulo 11, o senhor se refere ao poder secular como forte no fim dos tempos, identificando-o como o Rei do Sul, especialmente nos versículos finais do capítulo 11, e o papado apontado como o Reino do Norte, ou Rei do Norte. Como você vê o desenvolvimento dessa profecia no futuro? Certo, agora você está me pedindo para falar sobre o futuro. É mais fácil falar do passado e do presente do que falar do futuro. De qualquer modo, eu acho que o livro de Daniel poderia nos ajudar a ter uma janela aí. Não podemos ver tudo nessa fase, porque vamos realmente entender a profecia que diz respeito ao futuro só quando a profecia se cumprir. É por isso que temos de ter muito cuidado para não jogar o horóscopo. A propósito, o livro de Daniel é muito importante para os muçulmanos. É interessante, é um dos livros que foi usado nas fases iniciais do islamismo, mas eles usam este livro como um horóscopo. Como o horóscopo, exatamente, apenas olhando para o futuro. Mas, como indicado, é um livro sobre a nossa vida atual, sobre o que aconteceu no passado, mas que também aponta para o futuro. Por isso, vamos tentar compreender um pouquinho do futuro, porque há algumas indicações, algumas janelas claras que sugerem algo. Sim, a propósito, primeiro, como eu diria isso? O primeiro, bem, no livro de Daniel, no capítulo 2, quando temos a primeira profecia que cobre todos os estágios da história até o tempo do fim. No tempo do fim, o que veremos é que, de repente, teremos todos os poderes se unindo. E quando eles se unirem com esta unidade particular, então esse movimento de unidade conduzirá ao próximo passo, que será Deus descendo
e será o fim dos tempos. É interessante que eu vou ler a passagem aqui no capítulo 2, certo? Este é o final do capítulo. Diz isto, falando dessa profecia que leva aos últimos estágios. Você tem os poderes, os dedos do pé, que na época era uma coisa completamente separada, metade feita de ferro e metade de barro, etc. E diz: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, e você tem essa mistura, certo? Continua dizendo: misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. E continua: mas nos dias destes reis, e veremos esse evento acontecendo. O que estava separado antes, o que era diferente antes, de repente se unirá. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. É interessante que o capítulo 16 do livro de Apocalipse nos diz que no tempo do fim, o que caracteriza o tempo do fim, os últimos sintomas do tempo do fim, são esses movimentos de unidade que unem poderes religiosos e poderes políticos, poderes seculares, poderes espirituais. E isso é muito surpreendente, porque na história nós sempre tivemos essa tensão acontecendo. O rei do norte, voltando a Daniel 11, o rei do norte que representa a Babilônia, uma representação simbólica dos profetas babilônicos que vêm do norte, certo? Os profetas antigos, quando eles se referiam à Babilônia, eles se referiam a ela como o reino do norte, porque o exército de Nabucodonosor costumava, do ponto de vista de Israel, vir do norte. Ele não vinha do leste, porque o exército tinha que subir para o norte e então descer para invadir o sul e então chegar ao ponto mais meridional do mundo, que naquela época era o Egito. Na verdade, essa situação geopolítica de que estamos falando era a situação geopolítica de Daniel, do antigo Israel. Israel estava no meio daquilo, no meio daquela situação. Estava entre o reino do norte, a Babilônia, e o reino do sul, o Egito. Então, com muita frequência, o antigo Israel era tentado, ou eles iam com o Egito, ou iam com a Babilônia. Então, eles estavam nesse tipo de situação. Essa situação geopolítica específica, o norte, a Babilônia, o sul, o Egito e Israel no meio, o povo de Deus no meio, é usada como paradigma em Daniel 11. Assim, quando em Daniel se fala do norte, isso é a Babilônia. A Babilônia representa simbolicamente um poder que toma o lugar de Deus. Babel, Babilônia, Babel. A propósito, eu deveria ter falado isso antes, mas um dos paradigmas no livro de Daniel que é frequentemente usado é a histórica da Torre de Babel. As pessoas não percebem isso, mas é bem do começo. Você tem uma alusão à história de Babel, quando vê que Nabucodonosor estava trazendo os artigos de Israel para Sinar, que é o vale, que é, na verdade, seu lugar, a Babilônia. A palavra Sinar é uma alusão à Torre de Babel, porque esse é o lugar onde foi construída a Torre de Babel. E esses são os dois lugares que têm a palavra Sinar, um termo técnico. Então, a alusão à Torre de Babel desde o princípio, para se referir ao fato de que Babilônia representa essa mentalidade, esse poder que quer subir ao céu e tomar o lugar de Deus. Era isso que o povo da Torre de Babel queria. Eles queriam tomar o lugar de Deus.
Babel significa a porta dos deuses. Eles queriam alcançar os céus, e nós que sabemos que depois, a propósito, o povo da Torre de Babel queria ser um. Por quê? Para poder lutar contra esse poder que vinha de cima. Então, você tem esse paradigma de Babel que precisamos entender. O paradigma da Torre de Babel é que eles se unem uma língua, uma mentalidade, se unem com o propósito de conseguir alcançar a porta de Deus, que significa lutar e derrotar a porta de Deus. Quero dizer, quando se toma a porta de uma cidade, isso significa que você controla essa cidade. Daniel pega esse paradigma e o aplica à sua profecia. Então, quando fala de Babel, do norte, que vai se unir com o sul, que é o último evento que vemos bem no final do livro de Daniel, a última imagem, o último evento, como podemos ver indicado aqui. Estou lendo aqui no capítulo 11 e mais precisamente, devo dizer, nos versículos 43, vejam, fomos para o versículo 43, ele está falando do poder do norte, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, aqui se referindo ao Egito, o sul. E, a propósito, assim como a Babilônia, o Egito representa simbolicamente um poder religioso que queria tomar o lugar de Deus. No simbolismo bíblico, o Egito representa um poder secular, o poder do faraó que não precisa de Deus, que não conhece Deus. Poder que é baseado em forças humanas, em cavalos, e, na verdade, sempre havia uma tentação da parte de Israel, mesmo da parte de Abraão. Você pode ver isso na história de Abraão. A tentação de ir para o Egito, porque lá não é preciso ter fé. Você pode ter tudo que seus olhos podem ver. Você não precisa esperar a água cair do céu. Você tem água no chão. Então, ali estava um país que representava o poder ateísta, apenas acreditando em sua força humana. É isso que o Egito representa. No fim, nós vemos que, vou ler novamente o texto, apoderar-se-á, isto é, o poder no norte que vai para o sul, de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes, ele vai para o extremo sul e o seguirão. O termo "e o seguirão", essa frase em hebraico na Bíblia, é apenas usada quando, na verdade, você segue um Deus. O termo técnico para seguir um Deus é esse. Se o poder do norte e o poder do sul, o poder religioso que quer tomar o lugar de Deus, e o poder não religioso, os poderes políticos, seculares, ateístas, etc., de repente eles vão, esse poder vai atrás e o consideram como um Deus. E sabemos que eles, na verdade, querem estar unidos e querem tomar o lugar de Deus, querem se unir contra o reino de Deus que está vindo do alto. Eles querem ter o reino de Deus aqui na terra para seu próprio controle. Eles não querem ter o reino de Deus vindo do céu. E naquele momento, quando eles se unem juntos, esta unificação é o último sintoma da história humana. Nesse momento, Daniel 12 nos fala sobre isso. Daniel 2 nos fala disso. Naquele momento, quando eles se uniam, unificados, todos esses reinos, então Deus desceria, assim como na história da Torre de Babel. Quando eles se uniam, então Deus descia. Creio que estamos hoje em dia
digamos, no início, mais do que no início, estamos vivendo hoje os últimos passos da história da humanidade. Eu acredito que, com base na descrição que vemos no livro de Daniel, e claro, não dei neste contexto todos os detalhes, mas todas as dicas, todas as pistas que nós reunimos dessa profecia particular podem nos informar que estamos agora vivendo esses momentos, esses últimos passos específicos da unificação. Quando você vê, e eu poderia ser mais específico, mas pelo menos o que você pode ver hoje, eu diria, um poder cristão que está tornando cada vez mais um poder moral que está, na verdade, desempenhando um papel de arbitragem nos assuntos do mundo inteiro e se tornando mais e mais universal, não apenas um pequeno bispo em algum lugar, ou um pequeno rei em um lugar específico, mas esse poder específico está tendo hoje uma popularidade que jamais vimos no passado, curiosamente. Então, estamos à luz desses eventos, à luz das Escrituras, estamos aprendendo e lendo aqui no capítulo 11. Podemos dizer que estamos alcançando mais e mais o tempo em que Deus terá que descer. Essa é uma palavra de advertência, mas também é, acima de tudo, né, uma palavra de esperança. Professor Ducan, muito obrigado por essa série de 2 programas extremamente interessantes que deram uma visão bem ampla do livro de Daniel, da sua importância e da sua relevância para o futuro, para a questão espiritual de cada um de nós. Muito obrigado, ficamos por aqui com mais um programa da série Perspectivas. Que Deus abençoe a todos.